Hoje vamos falar sobre o Coin11, o novo ETF que promete pagar dividendos mensais e se expor à valorização do Bitcoin. Vamos falar quais são os riscos e quais são as oportunidades aqui. Vamos explicar tudo sobre o Coin11. Então, e se você está interessado, já deixe seu like, se inscreva no canal e fique à vontade na seção dos comentários. Então, é basicamente um ETF que busca, que o Coin11 busca se expor à volatilidade do Bitcoin, à variação de preço do Bitcoin e pagar proventos mensais. Aqui em março foi acima de 2%. Vamos ver aqui nos próximos slides que nos últimos meses passou de 2%, o que é uma taxa bem alta. E a taxa de administração, então, próxima de 1%, 0,98% ao ano. Vamos dar uma olhada aqui, então, na distribuição de dividendos. O fundo foi criado em dezembro, o fundo não, o ETF foi criado em dezembro de 2024, no final do ano de 2024, e desde então tem dividendos acima de 2%, o que é um dividendo bem alto aí para a média do mercado. A gente vê aqui o CDI, então, próximo de 1%, que já está bem alto, e a gente tem mais que o dobro disso de distribuição de dividendos nos últimos 4 meses para este ETF. Vamos explicar de forma detalhada também como é que é feito esse dividendo, de onde é que sai essa distribuição aqui de lucros mensais. Bom, vamos dar uma olhada antes disso na rentabilidade histórica, porque uma característica muito importante aqui desse ETF é capturar a variação de preço do Bitcoin. Então, vamos dar uma olhada se, desde o momento em que foi criado o ETF, ele está se comportando mais ou menos como o preço do Bitcoin. Então, para isso, vamos considerar aqui a linha roxa, que é a cota do Coin 11 mais os proventos. E se a gente analisar, então, desde a criação, desde o dia 13 de dezembro de 2024, o papel aqui valorizou, ou no caso, desvalorizou, entre 10 e 20%. Então, temos aqui provavelmente menos 15, 16 ou 17% na linha roxa da rentabilidade histórica do ETF. E quando a gente pega o Bitcoin no mesmo período, então do dia 13 de dezembro até o dia de hoje, 4 de abril de 25, temos uma queda muito parecida, de 17,28% no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então esse é um ponto positivo, é sinal de que o papel aí do ETF está se comportando de forma semelhante ao do Bitcoin. Então o Bitcoin caiu em torno de 17%, o ETF também caiu próximo disso, né? Próximo um pouco mais de 15%. Então, isso é um ponto positivo aqui. Por quê? Porque quando o Bitcoin se valorizar, a gente espera que o ETF se valorize também e capture a subida do Bitcoin. E a gente vai ver isso com o passar do tempo, porque tem um risco adicional aqui, além do risco do Bitcoin, além do risco da custódia, o risco da operação que permite essa distribuição de dividendos, que é uma operação de venda coberta de call. E como é que funciona isso? Vou explicar aqui nesse vídeo. Eu dei uma olhada em alguns vídeos aqui no YouTube, tem muitos canais que não estão explicando como é que é feito, de onde é que surge esse dividendo mensal, de onde é que surge esse dinheiro mensal que cai na conta todos os meses e que une essa característica muito interessante da volatilidade, do potencial de valorização do Bitcoin com essa rentabilidade mensal, que geralmente é algo mais relacionado a fundos imobiliários, ações, só que a gente tem um momento péssimo aqui, principalmente no Brasil, para fundos imobiliários e ações. Então, aquele investidor que gosta de receber um dinheirinho caindo na conta todos os meses está meio desamparado e muitas pessoas não gostam de comprar Bitcoin porque não recebem uma rentabilidade mensal. Então, como é que isso é feito aqui no Coin11? Basicamente, essa forma aí de estrutura de operação, que é a venda coberta de call, é uma estratégia então de investimentos que é bem conhecida no mercado financeiro e tem como objetivo gerar uma renda extra com ações que você já possui. Aqui tem um resumo. Então, se você tem ações na carteira, por exemplo, 100 ações da Petrobras, você vende uma opção de call dessas ações para outro investidor. Você recebe um prêmio por isso e uma grana na hora. Então, se você, aliás, se a ação não subir até o preço combinado, o chamado strike, você fica com o prêmio e com as ações. Se a ação subir além do strike, você é obrigado a vender suas ações por aquele preço e deixa de ganhar o que subiu a mais. Ficou um pouco complexo, mas com exemplo eu tenho certeza que vai ficar mais fácil. Então vamos supor que você tem 100 ações da Petrobras valendo R$ 30 cada. Você vende uma call de strike de R$ 32, recebendo R$ 1 por ação. Como você tem 100 ações,
você vai receber R$ 100 no total, que é basicamente um spread. Você está emprestando dinheiro para uma aposta, né? Você está provendo liquidez para uma aposta financeira. Se a ação fica abaixo de 32 até o vencimento, você fica com R$ 100 de prêmio e mantém as ações. Então, cenário positivo. Se a ação passa de R$ 32, você vende a R$ 32, mesmo que ela esteja, por exemplo, a 35, e lucra com a valorização mais o prêmio, mas abre mão do ganho extra acima de 32. Então, quais são as vantagens aqui? Você consegue gerar uma renda passiva com as ações que você já tem. Você reduz o impacto de pequenas quedas no papel, mas, por outro lado, um risco dessa operação é limitar seu potencial de lucro, e se a ação subir muito, você perde o ganho extra. Então, lembre-se de que o Bitcoin é um ativo muito volátil, então esse risco aqui ele pode ser relativamente alto, porque vamos supor aqui que o preço do Bitcoin, nesse exemplo, subiu não para 35, mas para 100, subiu absurdamente, coisa que já aconteceu antes com o Bitcoin. Você vai abrir mão de um ganho extra muito significativo. Isso pode ser péssimo e é um risco adicional. Então, qual que é o resumo da história? Eu achei bem interessante, é mais uma alternativa aí para quem tem interesse. Eu, particularmente, eu acho muito legal a ideia de ter uma renda passiva, uma renda mensal, mas os ativos que temos hoje e que prometem isso são atualmente muito ruins. Então, eu acho interessante essa alternativa, mas algo que é muito interessante ressaltar aqui, claro, o disclaimer básico de todos os vídeos, isso não é uma dica de investimentos, faça a sua própria pesquisa, mas agora vou ressaltar os riscos disso. Risco número 1. A frase básica do Bitcoin é Not your keys, not your coins. Uma das vantagens do Bitcoin é você poder fazer a sua própria custódia, você ser seu próprio banco. Então, quando estamos terceirizando a custódia para um ETF, para um fundo ou para o caso desse ETF, que é um ETF na verdade, né? Ou para empresas que compram Bitcoin, como a MicroStrategy, a gente está terceirizando a custódia. E eu acho que existe uma função nisso, porque se, por exemplo, você comprou o Bitcoin lá em 2013 e tem todos os seus ativos ali na sua gaveta, em um pendrive, ou na sua cabeça, ou que seja em vários locais diferentes, existe um risco associado a isso. O risco da custódia, você pode fazer alguma coisa errada e perder o acesso. E depois que você perder o acesso, não tem mais como recuperar. Então, existe sim uma demanda por terceirização de custódia, talvez parte da custódia, enfim. Mas é algo a se considerar, né? Uma das vantagens e um dos motivos pelo qual o Bitcoin foi criado é não precisar confiar em ninguém, caso esse seja seu interesse. Então tem a questão da custódia e tem uma questão adicional que não existe em outros ETFs, como o BIT11, por exemplo, que só replica a variação de preço do Bitcoin, que é a questão da operação de venda coberta de call. Então, como eu mostrei antes, se a gente tiver uma volatilidade muito alta que não estiver coberta na call, a gente pode perder aí uma valorização muito significativa. Então, para que o fundo continue exercendo essa estratégia, no caso o ETF, ele vai precisar recomprar por um preço muito alto e vai ter vendido por um preço muito mais baixo, né? Supondo aquele exemplo que eu mencionei. Então, existem sim vários riscos, eu achei particularmente interessante e eu sou curioso para saber a opinião de vocês. Então, por favor, fiquem à vontade nos comentários. Lembrando que não é o Bitcoin de autocustódia maximalista tradicional que vocês estão acostumados, é aí uma opção no mercado financeiro e pode atrair sim vários investidores, pode trazer aí mais demanda por ativos que estão relacionados ao Bitcoin. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like, inscrevam-se no canal, cliquem no sininho e fiquem à vontade. Então, na seção dos comentários, eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo aqui do canal. Um grande abraço e até mais.